Feridas abertas nos pais sangram nos filhos. Você já percebeu como às vezes os nossos filhos sentem coisas que a gente nem entende de onde vem? Eles têm medos que não são deles. Reagem com raiva, com medo, insegurança, com silêncio. Mas a gente corre para corrigir o comportamento, mas raramente para se perguntar de onde isso vem de verdade. A verdade é que os nossos filhos não são um capítulo à parte da nossa história, eles são consequência. Eles são um reflexo, são o espelho do que vibra no ambiente em que eles vivem. Filhos são sintomas. Sintomas do casal. Sintomas de tudo o que a gente vive como homem e mulher dentro das nossas casas. As palavras que dizemos, os silêncios que guardamos, as dores que nós varrimos para debaixo do tapete, tudo isso reverbera neles. Mesmo quando a intenção é boa, mesmo quando a gente acha que está protegendo. Mas entendam, antes de ser casal, nós somos dois indivíduos com histórias, com traumas, com feridas que muitas vezes ainda estão abertas. E aquilo que nós não curamos em nós sangra no outro. E o que sangra no casal escorre pelos filhos. E é por isso que o método Rei Arthur começa com esse convite: olhar para os filhos sim, mas enxergar o casal. Olhar para o casal e ver um pai e uma mãe. Olhar para esse pai e para essa mãe e reconhecer dois filhos que um dia também carregaram as marcas das feridas dos seus próprios pais. E essa é a proposta do Doses de Conexão. É te ajudar todos os dias a ver com mais clareza, a sentir com mais verdade, a se posicionar com mais consciência. Porque educar um filho não é sobre controlar, é sobre transformar. E ninguém transforma o outro sem antes se permitir ser tocado. Então você fica aqui comigo, porque toda semana nós temos uma dose de conexão para curar o passado, fortalecer o presente e construirmos juntos um novo futuro. Eu quero mostrar para você que isso não é apenas uma intuição minha, isso é ciência. Freud, por exemplo, ele dizia que o nosso inconsciente guarda marcas que nem sequer podemos imaginar. As experiências da infância, elas ficam registradas como traumas, desejos, frustrações invisíveis. Mesmo quando a gente tenta esquecer, essas marcas se repetem, se reencenam nas nossas relações. E ele chamava isso de compulsão à repetição. Então tudo aquilo que não é elaborado acaba se repetindo. E quem é que paga a conta? Muitas vezes, nossos filhos, e é sobre isso que eu quero falar. O Winnicott reforça essa ideia quando ele fala sobre um ambiente suficientemente bom. A criança não cresce apenas com comida, brinquedos, roupas, ela cresce a partir do ambiente emocional que ela vive. Ou seja, não é só sobre o que falamos para os nossos filhos, mas sobre aquilo que nós transmitimos para eles, mesmo que sem palavras, com o tom de voz, com gestos, nas brigas, nos silêncios. Essa criança sente tudo antes mesmo de entender. Lacan aprofunda ainda mais essa discussão, mostrando que o sujeito é constituído pelo olhar e pelo desejo do outro. Os nossos filhos não nascem prontos, mas eles são moldados pela forma como nós o olhamos, o nomeamos e também como nós desejamos ele. Então, quando o casal ele está em conflito, quando a dor não é curada, quando o silêncio toma conta, isso chega até a criança no olhar, na presença, na atmosfera emocional. E o filho cresce sentindo um peso, gente, que não é dele, mas que ele passa a carregar como se fosse. Lacan explica isso por meio do conceito de estádio do espelho. Quando a criança ela olha no espelho, ela ainda não se reconhece. O reconhecimento só acontece quando alguém que ela confia, que está ao lado dela, a mãe, o pai, o cuidador, diz assim: olha lá, esse é você. Olha, filho, você no espelho. É nesse momento que a criança começa a se perceber como indivíduo. E ele começa a formar a própria identidade. Guimarães Rosa vai participar dessa reflexão de uma forma incrível. Ele diz que o espelho são muitos. Essa é uma maneira belíssima de mostrar que nós vamos nos fazendo, nos reconhecendo e nos moldando através daquilo que vemos refletido, através da presença e do olhar do outro. Por isso, tudo que vibra entre o casal reverbera nesse espelho e influencia diretamente como a criança se percebe, se sente e como ela se posiciona no mundo. Se olharmos além da psicanálise e vamos pensar aqui nas tradições espirituais, elas vão ensinar coisas muito semelhantes. O budismo, por exemplo, ele diz que a mente cria o mundo, ou seja, a forma como vivemos e nos relacionamos gera consequências que reverberam sobre todos ao nosso redor. No Vedanta, nós aprendemos algo também muito interessante. Ele diz que a realidade que percebemos é reflexo de nossas ações e consciência. Então, se queremos transformar o externo, precisamos transformar primeiro
a nós mesmos. Na Bíblia, o livro de Provérbios nos lembra que o coração procede às saídas da vida, ou seja, aquilo que carregamos internamente se manifesta nas relações e influencia a família inteira. Um exemplo prático disso, imagine um lar onde o silêncio reina, mas não por paz, por medo, por ressentimento. A criança que cresce ali pode desenvolver um comportamento de extremo autocontrole, tornando-se silenciosa demais, ou pode reagir de forma explosiva, tentando preencher o vazio que ela sente. Se ao contrário o casal dialoga e reconhece suas dores, se reconecta, a criança cresce aprendendo a nomear aquilo que ela sente e também a regular suas emoções. Tudo depende do movimento interno do casal. Não existe receita pronta. É por isso que no método Rei Arthur nós não começamos educando os filhos, nós começamos olhando para o casal. Porque a família é como um espelho de 3 lados, o homem, a mulher e o filho. Se um lado racha, os outros também sentem. Quando entendemos isso, deixamos de tratar apenas o sintoma e nós começamos a transformar a raiz do problema. O convite, então, é olhar para si, olhar para o casal e, a partir daí, reconstruir o que transborda para os filhos. Educar não é um ato isolado, é um movimento de cura, de consciência e de transformação. É aprender a perceber os sinais, entender a dinâmica emocional e trabalhar internamente para que o ambiente da casa se torne um solo fértil, seguro e amoroso. Quando conseguimos fazer tudo isso, nós vemos imediatamente o efeito. São filhos mais conectados, mais seguros, confiantes. Mas a transformação começa nos pais, naquele que tem coragem de reconhecer, de olhar para dentro, de enfrentar o próprio passado e de criar um presente com consciência. Então nós vamos fixar aqui. A criança, ao se olhar no espelho, ela ainda não se reconhece. E esse reconhecimento só vai acontecer quando alguém próximo, a mãe, pai, o cuidador, alguém a valida. Então ele diz assim: filho, é você, olha aqui você no espelho. Então esse reconhecimento é fundamental para a constituição do sujeito. A criança começa a se perceber como indivíduo, sempre com muitas referências na sua construção. É aquilo que Guimarães Rosa afirma, né, gente? Que os espelhos são muitos. Portanto, a identidade não é fixa. Nós vamos nos moldando e nos reconhecendo através dos reflexos e olhares do outro ao longo da vida. Também é importante lembrar que o que a criança percebe do casal, as emoções, silêncios, gestos, conflitos, tudo isso influencia diretamente a sua percepção de si mesma e do mundo. Os filhos são sintomas do casal e tudo que vibra entre os pais, dor, alegria, conflito, conexão, é refletido neles. Dessa forma, para mudar a relação com os filhos, é necessário olhar para dentro do casal e compreender o próprio passado e feridas emocionais. Um casal que dialoga, reconhece dores e se reconecta, cria um ambiente emocionalmente saudável, onde a criança pode se desenvolver com segurança e com autonomia. E por fim, por hoje, pense comigo, educar filhos é consequência de um processo de cura e consciência dos pais. O foco não é controlar, mas transformar a dinâmica familiar. Nós não temos a crença de que nos tornaremos pessoas perfeitas sem defeitos, mas cremos que a perfeição consiste em viver o amor e nos conectar em qualquer situação, para além de todas as dificuldades. E assim enfrentaremos quaisquer problemas que encontrarmos pelo caminho. Vamos juntos transformar a sua família?